Salve, turma esperta do canal Papo com Meriti. Deixa um like, aperta o positivo e se inscrevam aqui no canal. Deixa o like, aperta o positivo e se inscrevam aqui no canal. Quem por acaso não estiver ciente, esse é o canal particular do Meriti, o Papo com Meriti, canal criado há 4 dias, valeu? Deixa o like, aperta o positivo. Se inscreva aqui no canal Papo com Meriti. Tamo juntão? Já é? Vamos falar de Felipe Luiz e Pedro? Vamos? Rapidinho, como dispara os mineirinhos, mas antes de mais nada eu peço mais uma vez que vocês deixem o like e se inscrevam aqui no canal. Tamo juntos? Turma boa, o que acontece entre Felipe Luiz e Pedro? Por que o Felipe sempre substitui o Pedro? Acho um erro bárbaro que comete o nosso técnico. Pedro é um centroavante acima da média. Turma esperta é o seguinte: eu acompanho o Mengo desde 1987, como eu sempre falo lá no canal do Bucan. E como tal, eu não tenho dúvidas de disparar que o Pedro é um dos maiores centroavantes, tecnicamente, que eu vi surgir no futebol brasileiro. Centroavante craque de bola. Zunzuns que rolavam é que o Felipe Luiz achava o Pedro, ou ainda acha, não sei, muito morcego. Você acha o Romário, você acha o Van Basten. Quer jogar andando, quer jogar só com o seu talento. Aí eclodiu aquela crise. Felipe Luiz, Pedro e Felipe Luiz, no qual o Felipe detonou o queixo de sapato em uma coletiva pós-partida. Pedro foi afastado. Vocês lembram? Isso foi agora. Há 1 mês e meio atrás, mais ou menos. Pedro foi afastado. Ficou algum tempo, alguns jogos, fora do time do Flamengo. Fora do time do Flamengo. Nem sequer no banco de reservas. Aí o Pedro sentiu o baque, né? Não que ele tenha sentido o baque, não mandei bem. O Pedro trouxe para ele a situação, sou morcego, e começou a se dedicar um pouquinho mais nas partidas. Pedro agora é um recuperador de bolas, jogador de trombadas, de vez em quando ele só leva até uns cartões amarelos bobos que ele não sabe bater. Mas o Felipe Luiz acha que ele tem que bater, tem que atrapalhar a pressão, tem que ajudar na pressão pós-perda, tem que vir no volante. Porra, uma barbaridade. Mas vamos lá. E o Pedro começou a atuar assim, né? Mais ativo, encostando mais na bola, vindo aqui atrás, ajudando na recuperação pós-perda, trombando demais. Aí o Felipe Luiz voltou a dar espaço ao Pedro, com o Pedro mudando um pouquinho a sua característica, repito, sendo um pouco mais competitivo sem a bola. E continuou marcando seus gols, logo assim do seu retorno. Ele marcou um gol contra o Fluminense, o gol do 1-0, depois ele oscilou um cadinho, um ou outro gol pingado aqui, outro ali. Aí ele arrebentou contra o Vitória da Bahia, marcando 3 gols. E ali, se eu não me engano, o Felipe já o substituiu. Mas tudo bem, aí a parada foi resolvida com 2 minutos de jogo. Vou descansar o Pedro. Assim, penso que foi a ideia do Felipe. Aí ontem, pós-vitória, tivemos um enfrentamento contra o Grêmio de Futebol Porto-Alegrense, no qual Flamengamos, Independente do Mandrake, pênalti marcado em cima do Ayrton Lucas, que aquilo não foi nada. Mas é outro papo. O Flamengo sofreu um revés contra o Grêmio, não perdemos, mas empatamos no Maracanã de forma inesperada. E o Felipe Luiz já havia tirado o Pedro da partida. Um centroavante não precisa jogar um bolão 90 minutos. Não precisa fazer a partida que o Romário fez contra o Uruguai nas eliminatórias para a Copa de 94 em 1993 no Maracanã. O centroavante, ele pode passar 89 minutos sem pegar na bola, mas a primeira que pingar ele vai guardar ou vai fazer o goleiro adversário trabalhar. Pedro não é o Pelé, ele perde seus gols. Ontem ele perdeu 2 em seguida, 2 gols seguidos contra o Grêmio no primeiro tempo. Lembra? O zagueiro tirou em cima da linha. O Poçante Noriega. Bom zagueiro, digo de passagem. Mas nós sabemos do poder de fogo, do poder de definição que tem o Pedro. Então ele tem que permanecer em campo o maior tempo possível. Você não pode ficar substituindo jogo a jogo. E o Felipe Luiz vive tirando jogo a jogo. Um erro cabal, na minha visão.
para meter o Bruno Henrique, monstrão, um dos maiores da história do clube, um grande atacante, mas que não é dali. Porra, uma barbaridade. O que vocês acham? Vocês concordam comigo ou discordam? Fiquem à vontade. Futebol é debate, é resenha, ponto de vista, como eu sempre digo. Vamos continuar o raciocínio. Um jogador acima da média como o Pedro tem sempre que permanecer em campo, na minha visão. Mesmo que ele não esteja pegando na bola. Mesmo que ele esteja mal no jogo. Porque centroavante é centroavante. Repito, a primeira que pingar ele pode guardar. Centroavante que é uma bola. Uma bola. Romário de vez em quando era assim. Túlio do Botafogo. Túlio não pegava na bola, pô. Mas a primeira que pingava o Maravilha empurrava para as malhas. Pô, e outros exemplares, pô. É uma barbaridade o que faz o Felipe Luiz com o Pedro, na minha avaliação. Uma barbaridade. Queixo de sapato tem sempre que permanecer em campo. A não ser quando um jogador é expulso inesperadamente no começo do jogo, geralmente o centroavante é o substituído, porque o centroavante é o jogador, geralmente, que menos compete, que menos marca. Aí você precisa resguardar, você tira o centroavante para fechar o meio campo, meter duas linhas, né? Apenas com um jogador de escape, para poder conseguir escapar do hipotético amasso pelo fato de você estar com um homem a menos, como aconteceu contra o Corinthians no ano passado, na semifinal, não foi isso, galera esperta do canal Papo com Meriti, contra o Corinthians, em Itaquera, no qual o BH foi expulso infantilmente com 13, se não me engano, ou 20 do primeiro tempo. Aí tudo bem, aí tem que fechar a casinha, está com um homem a menos. Agora, pô, Flamengo com 11, ficar tirando o Pedro, um jogador com essa categoria. O Pedro de 3 oportunidades, uma pelo menos ele vai guardar. E vai guardar com categoria. Olha, eu nunca vi o Pedro dar um chutão para fazer um gol. Quando ele chega de cara pro cofre, ou ele tira do goleiro, ele vai dar uma cavada. É impressionante a qualidade, o talento desse jogador. Aí o Felipe fica com essas bizarrices de ficar tirando o cara do campo, pô. Ele ontem, quando ele viu que ia ser substituído, ele meteu uma trombinha. O queixo dele passou a dobrar de tamanho V. Só que ele segurou a marimba e saiu do jogo tranquilão. Para evitar estresses, para evitar crises, para evitar perguntas desconfortáveis ao seu técnico que erra em tirá-lo todo o jogo. Erra mais ainda quando começa com ele no banco. Pedro é titular absoluto do Flamengo. O Flamengo tem alguns jogadores, o Flamengo tem grandes jogadores, todos nós sabemos, mas temos alguns acima da média. Na minha visão, Pedro é um deles. Pedro, Arrascaeta e Jorginho. Esses são os jogadores acima da média, diferentaços que temos. Saúl quer entrar também nessa brincadeira e o Samuel Lino também, mas ainda não entraram. Gerson também era outro, mas o Coringa cismou de viver a 30 graus abaixo de zero lá no Russão. Então, turma, essa é a minha visão em cima do Pedro. Pedro e Felipe Luiz. E qual é de vocês? Respondam, valeu? Respondam, tá? Subam um like, aperta o positivo e se inscrevam no canal Papo com o Meriti. Compartilhe o conteúdo. Tamo juntos? Saudações rubro-negras. Muita paz a todos, rapaziada. Tamo juntos. Fui. E repito, quem está habituado a me ver com o cenário é porque eu estou na casa da Dona Marluz. Valeu? Abraço. Deixa um like. Se inscreva no canal.